Você já ouviu falar sobre o chip da besta na Bíblia? Será que o chip da besta está realmente na Bíblia? A marca da besta mencionada no livro de Apocalipse tem algo a ver com a tecnologia moderna? Existe alguma relação entre microchips, controle global e o fim dos tempos? E a leitura da íris pode ser a marca da besta? Essas perguntas geram curiosidade, medo e muitas teorias, mas hoje vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre esse tema polêmico da marca ou chip da besta. Será que estamos diante do cumprimento de uma profecia milenar? Ou tudo não passa de especulação? Fique comigo até o final e descubra as respostas surpreendentes que podem mudar sua visão sobre o futuro. Vamos lá! O chip da besta na Bíblia, um mito ou uma realidade? Se tem um assunto que gera muita curiosidade, discussão acalorada e até um certo medo e arrepios entre cristãos e estudiosos da Bíblia, é a tal da marca da besta. Nos tempos modernos, esse tema ganhou um novo rosto, um nome, o famoso chip da besta. Mas será que a Bíblia realmente fala sobre o chip da besta? Ou será que estamos apenas interpretando os textos de forma exagerada? Algumas pessoas garantem que o chip da besta já está entre nós, implantado de forma sorrateira pela tecnologia moderna. Outras, por outro lado, acham que tudo não passa de um mal-entendido bíblico. Mas, afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre o chip da besta? Será que estamos prestes a ver essa profecia se cumprir diante dos nossos olhos? Para começar, vamos direto à fonte, na Bíblia, na referência mais direta sobre a marca da besta que está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, onde a Bíblia diz: Também faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Essa passagem de Apocalipse 13, um dos trechos mais enigmáticos da Bíblia, fala sobre o sinal da besta, um conceito ligado à marca de um sistema maligno que governará o mundo no fim dos tempos, impedindo aqueles que não aceitarem a participar da economia. Explicação versículo por versículo dessa passagem. Quando diz em Apocalipse: Também faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa. Esse trecho indica que ninguém estará isento da exigência desse sinal. Pessoas de todas as classes sociais serão forçadas a recebê-lo. A mão direita e a testa podem ter um significado literal, sendo um sinal físico ou simbólico, representando ações e pensamentos alinhados com esse sistema maligno. Na continuação em Apocalipse, quando lemos: Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa parte do texto sugere que um sistema de controle econômico será imposto, restringindo o comércio apenas àqueles que aceitarem esse sinal. Isso indica um governo global centralizado que dita quem pode participar da economia. E no final da passagem em Apocalipse, quando a Bíblia diz: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Aqui entra na parte mais misteriosa do Apocalipse, sobre o número 666. E para essa menção do 666 há várias interpretações. Na interpretação de numerologia, no contexto bíblico, os números têm significados simbólicos. O número 7 representa a perfeição divina, enquanto o 6 simboliza imperfeição ou humanidade. O 666 pode indicar um sistema imperfeito tentando imitar a perfeição de Deus. Na interpretação histórica, alguns estudiosos acreditam que 666 pode representar o imperador romano Nero, usando um código chamado gematria, onde números representam letras. Na interpretação profética, muitos cristãos acreditam que 666 é um código para um líder ou sistema futuro que se levantará contra Deus. Quanto ao significado espiritual, esse trecho de Apocalipse alerta sobre um tempo em que as pessoas terão que escolher entre lealdade a Deus ou submissão a um sistema maligno que dominará a economia e o mundo. Aqueles que aceitarem o sinal estarão se alinhando com esse governo, enquanto aqueles que resistirem sofrerão perseguição. Portanto,
Essa profecia tem sido associada a diversas teorias ao longo da história, desde governos autoritários até tecnologias modernas como chips implantáveis e moedas digitais. No entanto, a interpretação exata continua sendo debatida entre estudiosos e teólogos. Agora, olha só, a Bíblia não menciona um chip, mas sim uma marca. A palavra grega usada no original para marca é charagma, que pode significar um selo, um sinal ou até uma gravação. Com os avanços da tecnologia, muita gente começou a ligar essa profecia ao possível uso de microchips implantáveis. Eles já são usados em algumas partes do mundo para pagamentos, identificação e segurança. Imagine só, você entra no supermercado, pega o que precisa e sai sem passar pelo caixa. O pagamento é descontado automaticamente de um chip na sua mão. Daí vem o susto e o medo. Será que isso é a tal marca da besta? Mas será que essa conexão faz sentido? Ou estaríamos interpretando o texto de maneira equivocada? E se, no futuro, o governo exigir esse chip para qualquer transação, quem recusar ficaria fora do sistema, impossibilitado de comprar comida ou pagar contas? Isso soa exatamente como o que Apocalipse descreve. Mas e se houver uma outra explicação? Vamos ver a interpretação literal e simbólica sobre o chip ou marca da besta. Muitos estudiosos argumentam que a marca da besta é algo mais simbólico do que físico. Na época em que o Apocalipse foi escrito, marcas e selos eram sinais de lealdade a um governante. A ideia poderia ser a de que aqueles que aceitam a marca estariam, na verdade, demonstrando fidelidade a um sistema que se opõe a Deus. Além disso, Apocalipse também menciona que os servos de Deus receberiam um selo em suas testas, segundo a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Mas, esse selo é visível? É um chip? Não. Logo, por que a marca da besta deveria ser física? Então, por que as teorias da conspiração? Não é de hoje que o medo de um controle global existe. Nos anos 80, quando os cartões de crédito se popularizaram, algumas pessoas acreditavam que aquele era o começo do fim. O mesmo aconteceu com o código de barras. Alguns países já testaram implantes subcutâneos para substituir cartões bancários ou documentos de identidade. Agora, os chips são os novos vilões. Mas a história mostra que, muitas vezes, esses medos são apenas mal entendidos. Claro, a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. E estar atento é sempre importante. Mas, antes de entrarmos em pânico, precisamos lembrar que a mensagem central do Apocalipse é sobre permanecer fiel a Deus, independentemente das adversidades. Mas e se obrigarem as pessoas a implantar um chip? Essa é uma preocupação real para muitas pessoas. E vamos combinar, ninguém gosta da ideia de ter um dispositivo eletrônico implantado sem consentimento. No entanto, se um dia essa tecnologia for usada de maneira global para controle financeiro, pode ser um alerta vermelho para os cristãos. A Bíblia sugere que a marca da besta estará diretamente ligada ao comércio e à sobrevivência no mundo, algo que poderia, sim, envolver um sistema digital de controle econômico. Essa é uma preocupação legítima e que muitas pessoas compartilham. E se, em algum momento, o governo ou grandes corporações decidirem que todos devem implantar um chip para acessar serviços básicos, como saúde, transporte ou até para comprar comida? Isso significaria que a profecia da marca da besta estaria se cumprindo? A ideia de um mundo onde ninguém pode comprar ou vender sem um sistema de controle absoluto assusta. Afinal, já vivemos em uma era onde a tecnologia rastreia nossos passos, compras e até preferências. Cartões de crédito, pagamentos via celular e reconhecimento facial já fazem parte do nosso dia a dia. Então, a obrigatoriedade de um chip não parece tão distante assim, certo? Agora, vamos pensar, se um governo mundial decidisse implantar chips à força, isso violaria direitos básicos da liberdade individual. Mas sabemos que, ao longo da história, quando um governo quer algo, ele pode encontrar formas de tornar isso aceitável para a maioria, seja por meio de vantagens, seja por pressão social. Já imaginou se um dia disserem: se você não tiver o chip, não poderá acessar sua conta bancária. Sem o chip, você não poderá entrar em determinados lugares. Para sua segurança, todos devem ter um chip para controle populacional.
Isso pode ser um perigo. Quem controla esse sistema pode controlar quem pode ou não usá-lo. E se, um dia, alguém decidir que só pode comprar ou vender quem estiver dentro das regras? O que fazer se isso acontecer? Se um dia chegarmos a esse ponto, a pergunta mais importante será: isso realmente significa se submeter a um sistema maligno? A Bíblia nos alerta sobre a importância de não nos deixarmos enganar e permanecermos firmes na fé. Muitas pessoas acreditam que o verdadeiro problema não está no chip em si, mas no que ele representa. Um sistema onde as pessoas perdem sua liberdade e passam a depender de uma estrutura que pode afastá-las de Deus. Então, o que nos resta fazer? Estar preparados. Manter-se informado, questionar e, acima de tudo, não agir por impulso ou medo. Porém, mais importante do que temer um chip ou qualquer outra tecnologia, é estar atento ao significado espiritual dessa marca. Deus jamais deixaria seus filhos serem enganados sem aviso. A marca da besta será algo aceito conscientemente, como um ato de submissão ao governo do anticristo. Então, ninguém será enganado ou marcado sem querer. Então essa questão da relação entre microchips, controle global e o fim dos tempos divide opiniões. De um lado, há quem veja os avanços tecnológicos como um passo natural da sociedade moderna. Do outro, há aqueles que acreditam que os microchips e o crescente controle digital são sinais claros de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Mas será que existe, de fato, uma relação entre microchips, controle global e as profecias bíblicas? Se analisarmos as profecias bíblicas, vemos que o fim dos tempos envolveria um governo único, uma economia global e uma centralização de poder. Para isso acontecer, seria necessário um sistema onde todos estivessem conectados e monitorados. O que temos hoje? Cada vez mais governos falam sobre moedas digitais controladas por bancos centrais. Empresas desenvolvem sistemas de pagamento por biometria e chips. Há um movimento crescente para reduzir o uso do dinheiro físico. Tecnologias como 5G, inteligência artificial e reconhecimento facial facilitam a vigilância em massa. Tudo isso pode ser apenas um avanço natural da sociedade, mas também pode estar preparando o cenário para um sistema de controle global. E a leitura da íris pode ser a marca ou o chip da besta. A leitura da íris, ou biometria ocular, tem sido mencionada por algumas pessoas em debate sobre a marca da besta, especialmente no contexto do controle global descrito em Apocalipse 13. Isso porque a profecia fala sobre um sinal na mão direita ou na testa, e a leitura da íris envolve os olhos, que estão na região da testa. Possíveis conexões entre a leitura da íris e a profecia de Apocalipse. Primeiro, o controle de identidade e comércio. O texto bíblico sugere um sistema em que apenas quem tem a marca pode comprar ou vender. Hoje, tecnologias como biometria ocular, reconhecimento facial e chips RID estão sendo usadas para pagamentos digitais e segurança. Algumas pessoas veem isso como um possível precursor do controle global previsto em Apocalipse. Segundo, a substituição de senhas e dinheiro físico. A leitura da íris pode substituir cartões, senhas e documentos físicos. Se um governo ou entidade global controlasse esse sistema, poderia impedir alguém de comprar ou vender sem autorização, o que lembra o cenário do Apocalipse. Terceiro, a relação com a testa. A passagem menciona que o sinal será na mão direita ou na testa. A leitura da íris acontece na região dos olhos, o que poderia simbolizar essa marca na testa de forma tecnológica, mesmo que não seja exatamente um implante ou tatuagem. Isso significa que a biometria ocular é a marca da besta? Não necessariamente. Tecnologias como biometria e inteligência artificial são ferramentas neutras que podem ser usadas para o bem ou para o mal, dependendo de quem as controla. No entanto, muitas pessoas veem o avanço dessas tecnologias como um passo em direção a um sistema global de controle, algo que se encaixa na profecia. Se o mundo chegar a um ponto onde ninguém possa comprar ou vender sem um sistema de identificação digital obrigatório, aí sim a conexão com o Apocalipse se tornaria mais evidente. Mas afinal, o chip da besta é real ou apenas um mito? É preciso ter medo? A verdade é que não há uma resposta definitiva. O que sabemos é que o Apocalipse fala de um sistema que tentará afastar as pessoas da fé. Se isso acontecerá por meio de um chip, de um sistema financeiro global ou de uma ideologia, ainda é um mistério.
A verdade é que, apesar dessas semelhanças, a Bíblia não fala diretamente sobre chips eletrônicos. A marca da besta, segundo as Escrituras, não é apenas um elemento físico, mas algo que envolve lealdade e adoração ao sistema do Anticristo. Ou seja, não se trata apenas de um implante ou um código, mas de um compromisso espiritual e moral com o governo que se opõe a Deus. Devemos ter medo. O que fazer? O mais importante é não viver dominado pelo medo, mas sim pela confiança. Afinal, a mensagem principal da Bíblia não é sobre pavor, e sim sobre esperança. Portanto, o medo não deve ser o foco. A Bíblia nos alerta não para vivermos em pânico, mas para estarmos atentos e preparados. Seja o chip uma ferramenta tecnológica inofensiva ou parte de um esquema maior, o mais importante é manter nossa fé e discernimento. Então, qual é o veredito? Microchips, controle global e o fim dos tempos podem estar interligados? Sim, há conexões possíveis. Mas o mais importante não é se preocupar com o chip, e sim com a quem você entrega sua lealdade. Se um sistema exigir que você abra mão de sua fé e princípios para fazer parte dele, aí sim, estamos diante de algo que pode se encaixar na profecia da marca da besta. Se você está preocupado com isso, a melhor coisa a fazer não é fugir das tecnologias, mas sim fortalecer sua fé. O relacionamento com Deus é a maior proteção que podemos ter contra qualquer engano futuro. Lembre-se, a profecia de Apocalipse não foi escrita para causar pânico, mas para nos alertar e preparar. Então, ao invés de ficar desesperado com cada nova inovação tecnológica, que tal usar esse tempo para aprofundar seu conhecimento bíblico e sua conexão com Deus? Afinal, a verdadeira marca que importa é aquela que temos no coração, a marca do amor e da fidelidade ao Criador. Se preparar para o futuro, seja ele um cenário de controle global, crises ou até o cumprimento das profecias bíblicas, exige um equilíbrio entre prudência, sabedoria e fé. E a melhor forma de se preparar não é pelo medo, mas sim pelo entendimento e pela ação. Vamos ver como ter essa preparação em duas partes essenciais, uma abordagem prática e uma espiritual. Primeiro, uma preparação prática. Seja inteligente, não ingênuo. Conhecimento é poder. Se informe sobre o que está acontecendo no mundo, mas com sabedoria. Nem tudo que circula na internet é verdade. Busque fontes confiáveis, analise com calma e não entre em pânico. Independência financeira. Se um dia houver restrições econômicas para quem não aceitar certos sistemas, estar menos dependente do dinheiro digital pode ajudar. Busque alternativas, como investimentos mais seguros, redes de troca e até formas alternativas de renda. Estoque básico e autonomia, sem exageros, mas pense em um cenário onde algumas coisas possam ser limitadas. Ter alimentos não perecíveis, água e suprimentos básicos por um tempo pode evitar dificuldades em crises. Redes de apoio. Ter uma comunidade forte, família, amigos e igreja, pode ser essencial. Quem tem com quem contar sempre estará mais protegido. Aprender habilidades úteis. Dependemos muito da tecnologia, mas saber coisas básicas como plantar, cozinhar de forma independente e até pequenos reparos podem ser valiosos em tempos difíceis. Segundo, a preparação espiritual, o mais importante. De nada adianta estar preparado financeiramente se o seu espírito estiver vulnerável. Se realmente estamos nos aproximando de tempos difíceis, a maior força que você pode ter vem da sua fé e do seu relacionamento com Deus. Fortaleça sua fé diariamente. Leia a Bíblia, ore e reflita sobre o que Deus está ensinando para você neste momento. Se um dia tivermos que enfrentar perseguições ou desafios, a confiança em Deus será essencial. Discernimento espiritual. A Bíblia alerta que nos últimos tempos haveria muita enganação, como esta em Mateus capítulo 24, versículo 24. Ou seja, não acredite em tudo o que dizem, nem mesmo se parecer algo bom. Peça sempre sabedoria para entender o que vem de Deus e o que é manipulação. Obediência e coragem. Se um dia chegar um momento em que será preciso escolher entre seguir a Deus ou ceder a um sistema corrupto, tenha coragem. Jesus disse que aqueles que permanecem fiéis até o fim serão salvos, segundo está na Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 13. Ajude outras pessoas. Em tempos difíceis, muitos estarão perdidos, confusos e com medo. Seja um farol de esperança.
mostrando que a verdadeira segurança não está em governos, dinheiro ou tecnologia, mas em Deus. O que fazer agora? Se preparar não significa viver assustado, mas sim viver de maneira consciente e conectado com Deus. Quem está preparado espiritualmente não teme o futuro, pois sabe que sua vida está nas mãos do Criador. Então, ao invés de apenas se preocupar, haja. Fortaleça sua fé, esteja atento, crie boas conexões e viva com sabedoria. O futuro pode ser incerto, mas Deus nunca é. E você, o que pensa sobre isso? Já estamos vivendo os sinais do fim? Você já está se preparando? O que você acha sobre esse assunto? Você acredita que o chip pode ser a marca da besta ou acha que isso é um exagero? Compartilhe sua opinião. Deixe seu like e aproveite para assistir o vídeo que irá aparecer agora na tela. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.